importante também para nós hoje mostrarmos esse livro aqui, do Exupéry, O Pequeno Príncipe, que a ideia do pastor Anivaldo Kuhn e do Ismael Tresman, do Espírito Santo, traduzirem para o pomerano. Então, isto está sendo distribuído em todo o Brasil, para as escolas, onde tem na cadeira curricular, na grade curricular das escolas, principalmente no Espírito Santo, a língua pomerana. Aqui no Sul também tem, São Lourenço do Sul, e também em Santa Catarina. Então, esse livro é muito importante, porque aqui traz todo o livro em língua pomerana. Então, isso é útil para que as professoras possam ensinar a língua pomerana para as crianças. Eu creio que não conheço outro livro assim. Então, é um livro também de um autor famoso e é um livro didático hoje, porque está ensinando, através dessa leitura, a língua pomerana para as crianças, ou enfatizando a parte da literatura, a parte didática e como se escreve algumas palavras-chave, que muitas vezes as crianças e mesmo os adultos têm grande dificuldade de escrever. Então, esse livro, com enorme quantidade de palavras, tem palavras todas em pomerano. Isso é importante. E isso está sendo espalhado, esse livro, em todo o Brasil, graças a Deus, né? Esse livro foi editado em Santa Catarina e também aqui na Oikos, São Leopoldo, e distribuído para todo o Brasil. É um presente desses autores que também não quiseram receber nada, e também do Instituto Cultural Pomerano Brasileiro, que achou por bem editá-lo e também espalhar em todos os núcleos, escolas, bibliotecas municipais, nos núcleos não só pomeranos, alemães e também poloneses, né? Isso aqui também foi entregue à comunidade aqui de Dom Feliciano, Curitiba, né? Erechim, que são comunidades onde prevalece o maior número de poloneses. Então, é uma relíquia isso hoje, está sendo usado nas escolas, e isso é bom para aprender também o pomerano. É um livro de ponta a ponta, que o aluno pode ler, exercitar o seu pomerano. Então, isso é muito útil. Também temos 2 livros que foram colocados também para as comunidades. Esse aqui, para as comunidades também luteranas, escolas municipais, estaduais, desde Rondônia até Rio Grande do Sul, foi espalhado nas comunidades luteranas. Esse livro aqui, para mim, é muito importante, porque ele traz a história de uma família. Isso é raro, que escreveu o seu cotidiano. Então, a história, para mim, de uma família pomerana que veio para o Brasil, ou que veio para as Américas, a mais completa. Por quê? Se descobriu um diário escrito pela bisavó e avó, que deu continuidade a toda uma trajetória desta família. A família Jendrich, Hitz e Ulrich. A saída deles, a vida deles na Pomerânia, na roça, o que eles plantavam, o local que eles estavam em Schlaven, depois de Kolberg, perto do Mar Báltico, o desgostamento deles, a vinda para Santos, Brasil, e também a vinda deles para Botucatu, e nós descobrimos finalmente no último dia de fechamento do livro, uma foto da fazenda Monte Alegre. Veio para nós de São Paulo, lá de Botucatu. E depois a saída deles de Botucatu, eles não se deram bem com o café, porque era a mão de obra barata, eles ficaram devendo muito dinheiro nos armazéns, porque precisavam de tudo, desde lamparina até comida, foi tudo cobrado deles. Então eles partiram de um veleiro e queriam ir
onde estavam os outros compatriotas, onde tinha igreja luterana. E infelizmente esse barco foi jogado numa tempestade nas pedras na altura de Registro, em São Paulo, no sul de São Paulo. Muitos na viagem morreram, eles sobreviveram. Ficaram na praia vários dias, esperando um navio passar. E passou um navio e os acolheu e levou eles para Luiz Alves. E aí tem a descrição também da vida deles em Luiz Alves. Os casamentos, os nascimentos, as agruras, né? E quando o Endre consegue finalmente a alegria dele ter um pedaço de terra e a mata em Luiz Alves, nossa senhora, ele chora de alegria, né? Porque ele sempre queria isso por toda a sua vida. E na velhice ele vai ter isso, terras e a floresta. Mas ninguém entende, porque todo dia ele pergunta para os filhos e netos depois, e também para os parentes, se a mata está intacta. E todo mundo começa a achar que ele está meio esquisito. Por que ele perguntou o dia? Porque a preservação da mata na Pomerânia era importante. Era o abrigo dele, nos tempos de agrura, nos tempos de guerra e nos tempos de peste. Nos tempos de peste, eles eram afastados da família. Quem tinha essa doença ia para o mato, ia viver na floresta. E o membro da família levava água, comida e roupa na beirada da mata e ia embora. Ele então saía de dentro da mata e vinha buscar os seus pertences para se alimentar e sobreviver. E no tempo de guerra, como a guerra que houve bárbara, a Guerra dos 30 Anos, em 1618 a 1648, os suecos invadiram as propriedades, queimaram as igrejas, destruíram a casa deles, comeram todas as comidas, e eles fugiram para onde? Para o mato, para a floresta. E não podiam no inverno acender nenhum fósforo. O que eles fizeram? Eles sabiam quem tinha feno, qual vizinho. Então de madrugada, homens fortes saíram da mata e foram buscar no vizinho, no paiol do vizinho, no celeiro do vizinho, o quê? Feno. E levaram feno para a mata, repartiram com todos, colocaram no chão e deitaram em cima para se aquecer. Eles não podiam acender nenhuma vela, porque era indício aonde eles estavam para os guardas suecos. Então eles não podiam acender nada. Então a mata sempre foi uma propriedade, eles não tiraram nada. Se podiam caçar, caçavam, mas só para se alimentar, deixavam os demais bichos lá. Então a mata sempre foi o salvaguarda deles. E por isso eles não destruíram a mata. Ao contrário, o pomerano sempre preservou a mata. E o segundo livro é inédito também, contos e lendas, as narrativas que as vovós contaram. Então isso são lendas, são contos da Pomerânia, desde 1500, que as famílias foram contando uma para outra, pela tradição oral, mas nunca chegaram a escrever. Nós reunimos 74 contos e lendas que as vovós contavam para os seus netos. Muitas vezes as pessoas especiais diziam assim: minha avó me colocava no colo quando eu tinha 5 anos de idade e contava uma história, mas eu não sei nada dessa história. Só sei da princesa. Quem era essa princesa? E nós descobrimos, está aqui. Então, são contos que as vovós e as bisavós e as tataravós contavam para as gerações seguintes. E essas gerações hoje, elas não têm isso vagamente de cabeça, mas hoje está escrito. Então, são só da Pomerânia, não tem nada do Brasil. São as coisas que eles trouxeram, os contos de longe. Então, esses 2 livros hoje também estão espalhados no Brasil, graciosamente, também pelo Instituto Cultural Pomerano Brasileiro, que ofertou e está sendo distribuído também para as escolas,
bibliotecas públicas, núcleos luteranos, núcleos pomeranos em todo o Brasil. Então, é uma grata surpresa ter isto hoje, que está pronto para as escolas também desempenharem um papel importante de levar em consideração esses contos para as crianças, porque elas que vão depois desenvolver mais ainda do que nós esses contos para os seus filhos e para outros lugares, né? Isso é importante, então, que esses livros hoje escritos não se percam, mas que sejam reprogramados ou interpretados por outras pessoas que possam também divulgar esses escritos que nós reunimos, né? Então isso é importante, que essas histórias não terminem, mas são espalhadas para todos, né? Muito, muito obrigado por todos vocês escutarem, e era isso que eu queria trazer para vocês. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham: Geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort. Jetzt geht das Schiff ins Meere, bald ist es in dem Lauf. So falten wir die Hände, zu Gott ziehen wir hinauf. Er wolle uns beschützen mit seiner Vaterhand. So sind wir froh und fahren nach dem Brasilienland.